Olá, pessoal! Maravilhoso estarmos mais uma vez juntos para desenvolvermos o tema Ascendentes. Estamos aqui reunidos em nome da Fraternidade Rosa Cruz, com o apoio dos centros de São Pedro e Porto Ferreira. E desejamos a todos vocês que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado. Então, Astrologia Elementar, aula 27, Ascendente, parte 16. Hoje vamos falar sobre o Ascendente Libra. Lembrando que essas aulas vão ao ar às quintas-feiras. O Ascendente Libra está associado à imagem de uma balança, portanto, um movimento de subida e descida, um movimento gangorreante, um movimento que implica em altos e baixos. Libra é um signo do elemento ar, governado por Vênus e cardial. Esse elemento ar desenvolve em Libra uma intelectualidade refinada, uma intelectualidade estética, que tem o dom de apreciar aquilo que é belo. E este olhar que observa vários ângulos da mesma questão. Ele repensa, ele gosta de debater, ele gosta de contestar, dialetizar, colher informações, colher outras opiniões e também participar com novas ideias. Então, Libra no ascendente tem esse lado muito dinâmico de promover o movimento da substância pensante. Mas o ponto central de quem tem ascendente Libra na questão de destino, de como ela conduz a sua vida, é saber ou não responder a essa questão fundamental. O que é o amor? Essa pergunta ou essa dúvida vai caminhar com o ascendente Libra, lado a lado, por toda a encarnação. Porque não existe uma resposta definitiva para isso. E esse talvez seja um dos castigos mais cruéis para o ascendente Libra. Que as questões realmente profundas e essenciais não têm resposta definida. As respostas sempre se reformulam. Você pode criar todo um cenário, toda uma encenação, todo um conjunto de argumentos completamente inéditos para responder a mesma pergunta. Então, o ascendente Libra, ele nasce com questões e morre com as mesmas questões. A pergunta que poderíamos fazer, mas o que ele ganha com isso? Ele só sofre? Não, justamente. Ele tem que elevar o padrão do pensamento. Ele tem que trabalhar em oitavas cada vez mais superiores, em direção a uma verdade luminosa. Mesmo nunca chegando a essa verdade, não importa. É o prazer de caminhar em direção a. Essa é a essência do movimento da balança. Está sempre subindo e descendo. Mas cada prato atinge uma altitude cada vez maior, assim como uma profundidade cada vez mais interna nas suas camadas espirituais, nas suas camadas anímicas. Qual o melhor caminho para encontrar o amor? Além de querer saber o que é o amor, encontrar esse caminho. Eu posso ter alguma certeza, alguma segurança de onde encontrar essa fonte ou a pessoa amada? É possível isso? Eu gostaria de chamar agora a nossa irmã Maria Gabriela para dar o seu depoimento sobre o signo de Libra. Oi, Maria Gabriela. Olá, tudo bom? Bem-vinda. Tudo bem, pessoal? Maravilha. Então, Maria Gabriela, você
não é ascendente Libra, você é ascendente Capricórnio, mas você tem Libra no meio do céu. E no signo de Libra você tem Saturno, Plutão e Mercúrio. Sim. Então é um signo muito forte e tem um poder enorme, já que está na casa 10, sobre o seu destino. Vamos falar sobre essa balança. Essa balança, em que medida ela atuou sobre sua vida? À medida que toda a minha existência, eu pouco olhei para aquilo que era meu, mas eu me regulava por meio do outro. Isso é um acontecimento presente nos ascendentes em Libra. Assim como eu tenho Libra no alto do céu, o meu fazer as coisas vão estar relacionados ao outro. Eu vou estar sempre percebendo o que o outro precisa, o que eu preciso fazer pelo outro, o que eu preciso fazer no meu ambiente de trabalho para atingir o outro, né? Isso é importante para mim e o ascendente Libra também. A grande questão do ascendente Libra, em primeiro lugar, é que ele não sabe muito bem quem ele é e ele acaba balizando o seu próprio ser no outro, aonde talvez ele tenha planetas mais pessoais. No meu caso, por exemplo, Saturno no alto do céu vai inviabilizar muito a questão das relações. Eu vou acabar frustrando muito o outro e o outro me frustrando. E aí vem essa importância de um caminho espiritual para a gente dinamizar essas forças. Porque senão a vida fica realmente... não brota nada. Fica estéril, fica uma coisa assim, nada dá certo, a gente acaba mudando de profissão, mudando de trabalho o tempo todo, porque é frustrante. Quando você percebe que tudo que você faz na região química do mundo físico, você deve fazer para Deus, aí vem uma ajuda celestial e as coisas começam a fluir. Esse alto do céu que tem Plutão, conjunção Mercúrio, e também Mercúrio conjunção Saturno, ele acaba se tornando mais viável. E aí você causa transformação no local de trabalho. Você não é mudado, você não é mandado embora, você não é demitido, mas você é utilizado pelas forças celestes para promover aquele lugar mudanças que são realmente necessárias. E quando aquele lugar é cristalizado demais, você faz aquilo exatamente o que Cristo falou. Tira a terrinha da sandália e vaza. Mas você vaza de uma maneira digna, de uma maneira pela porta da frente, mostrando, fiz tudo o que eu podia realizar aqui e agora eu vou para frente. Então é isso que o Mercúrio e Saturno e Plutão na casa 10, em Libra, me ensinou ao longo da minha vida. E é interessante porque como você é ascendente Capricórnio e o regente de Capricórnio é Saturno, ele está em Libra, de alguma forma você também é ascendente Libra. Sim. Você pega a frequência libriana, ela acaba interferindo no seu ascendente. Então, desculpa, Gabi, como é que fica essa questão de tomar decisão para você? Então, acaba que tomar decisão é super difícil porque você começa a colocar tantas coisas na balança como se você tivesse consciência plena de todas as particularidades do assunto e você não tem. Quando você começa a perceber que existe o imponderável e que não depende de você, fica mais fácil. Na verdade, você tem que respeitar a Deus sobre todas as coisas e perceber que o imponderável é que define o jogo, né? Então, eu acho que a minha vida foi uma até eu encontrar a filosofia Rosa Cruz e me colocar nesse caminho. E é outra a partir disso, no sentido de que eu tenho o meu arco reto numa direção e aí as coisas ficam muito fáceis. Mas até a gente perceber isso dá muita cabeçada, no sentido de que todas as coisas são responsabilidade minha, né? Tudo é culpa minha, tudo é responsabilidade minha, as coisas não fluem por causa de mim, né? Porque eu não consegui convencer a pessoa de fazer aquilo que é correto, aquilo que é justo, aquilo que é certo, né? Aquela transformação que não aconteceu, né? Então, quando você coloca o imponderável nessa balança, você relaxa.
falo, não, o que tem que acontecer, vai acontecer. Legal, maravilha. E, Gabi, a balança, né, ela tem esse eixo vertical e o eixo horizontal onde estão os pratos. Sim. E Vênus é o planeta regente da balança de Libra. Sim. Como você faz para ter uma vida verticalizada, ou seja, em comunhão com a parte espiritual, de forma a equilibrar de maneira mais digna, mais responsável e mais até eficaz os pratos da balança para que você não seja vítima das oscilações das circunstâncias? O que parece é que nós estamos sempre aqui na região química do mundo físico desequilibrando a balança. E o alto que equilibra. Né? Esse trabalho venusiano é um trabalho de espera mesmo, de esperança, de não se mover tanto. Porque toda vez que a gente se move, a gente causa um desequilíbrio na balança. Parece algo independente, algo que tem autonomia própria. Tem uma série americana chamada Angels in America, que o anjo fala justamente isso para os seres humanos. Vocês vão parar de se movimentar tanto. Olha que curioso. Exato. Porque quando a gente se movimenta, a gente gera desequilíbrio. Nós não aprendemos a viver na região química do mundo físico de maneira a conviver com a natureza de maneira equilibrada. Né? Equi igual Libra, né? A gente não aprendeu. Toda vez que a gente vai construir uma casa, a gente precisa desmatar. Toda vez que a gente vai comer, a gente precisa ou matar um ser vivo ou matar um ser vivo, seja ele vegetal ou animal. A gente não aprendeu. A gente convive de uma maneira extremamente destrutiva na região química do mundo físico. Independente, a palavra sustentável é uma palhaçada. Né? A gente precisa entender isso também. Agora, o equilíbrio, o equilibrar a balança vem sempre do alto. E às vezes gera sofrimento. O gerar sofrimento às vezes é colocar a gente no eixo. O céu sempre quer que as duas balanças estejam equidistantes, equilibradas. E a gente está sempre se movendo de uma maneira desastrosa. Então a gente não tem muito que lutar contra isso ou fazer um esforço para equilibrar a balança. A gente tem que aceitar. Né? Aceitar, porque todos os acontecimentos, independentes de serem bons ou maus, justos ou injustos, vão levar a um aprendizado justo. O aprendizado é justo. O aprendizado é justo. Maravilha. Então, para encerrar a sua participação, Gabi, você poderia dizer que uma boa maneira de viver o ascendente Libra é ter consciência desse desequilíbrio, que ele é natural, aprender com ele e não ficar brigando com os desequilíbrios e com as injustiças, Sim. Porque você acaba se perdendo nisso, porque você mesmo não sabe o que é exatamente justo, Sim. Nem o que as pessoas merecem ou não merecem, você Exato. não sabe, se o sofrimento é lícito ou não. Sim. Você precisa então aprender a analisar a si mesmo em realidade e, tendo essa consciência, essa análise, aprender a tomar decisões conforme uma sabedoria superior à sua. Perfeito. Eu ainda coloco o seguinte, normalmente o ascendente em Libra, na segunda parte da vida, ele se frustra, porque ele foi tão doador, porque ele viu a si mesmo através do outro, então ele foi um doador. E aí ele não recebe na medida que ele acha que ele merece. Então ele fica frustradão, né? Então o meu recado para o ascendente Libra é que ele aceite de bom grado aquilo que foi dado. Que legal. Inclusive as pessoas. Exatamente, porque você já pensou se Deus desse pra gente o que a gente merece? Nossa. Deus sempre dá pra gente muito mais do que a gente merece. O Hamlet fala isso na peça com seu nome, que se Deus fosse nos castigar conforme nosso mérito, ninguém escaparia do chicote. Exatamente. Obrigado, Maria Gabriela. Qual o melhor mundo para ser feliz? É um mundo que eu vou encontrar pronto, se eu souber procurar bem,
ou eu tenho que fabricar esse mundo? Olha que questão, hein? Ora, todos os problemas librianos mal resolvidos acabam incidindo na atividade renal. Então, os rins ensinam, a saúde dos rins indicam, medem, sinalizam de que maneira eu estou aprendendo a filtrar e escolher melhor para ter uma vida digna. Qual é o meu filtro intelectual, meu filtro emocional, o meu filtro de atitudes? Então, Libra tem que aprender a coar, a eliminar gradualmente aquilo que é nocivo à vida e ao amor. Então, as oscilações entre segurança relacional e realização pessoal. Em que medida, essa é uma questão libriana terrível de ascendente, em que medida eu dependo do outro para ser feliz e para realizar minha missão no mundo? Eu posso fazer isso sozinho ou sozinha, ou realmente eu dependo de alguém? Que questão é essa? Então, entre as balanças, eu tenho aqui a Terra, o mundo. O mundo é a arena dos conflitos do libriano, porque o mundo é cheio de contrastes, de contradições, pessoas muito ricas, muito pobres, muito saradas, muito enfermas, muito inteligentes, nécias, obtusas. E o libriano tem que ficar no meio desses extremos. E é justamente essa a grande lição. Como equilibrar-se no meio do tiroteio, entre extremos. Então o amor é o que falou a Maria Gabriela, é o imponderável. O amor tem razões que a própria razão desconhece. Não dá para compreender tudo. Tem coisas que nós só entenderemos pela via da intuição e não pela via da dedução ou do raciocínio. O desafio de colocar-se no lugar do outro, sem ser o outro. Eu tenho que aprender a me colocar no lugar do outro, mas não me promiscuir, não mesclar-me, não confundir quem sou eu e quem é o outro. Essa é outra grande questão. Ser ou não ser. O peso e angústia em responsabilizar-se ao assumir posições. A partir do momento que eu escolho esquerda ou direita, cima ou embaixo, e depois? O que verá depois? Para entender isso com profundidade, assistam o filme Ida, I-D-A. É a história de uma freira. Maravilhoso. O que fazer depois de tomada a decisão? Então, Libra tem essa responsabilidade, esse peso nas costas. Por quê? Porque Saturno fica exaltado em Libra. O peso da responsabilidade da escolha, principalmente das consequências oriundas da escolha. O fardo das consequências. Eu gostaria de chamar novamente a nossa irmã, que sempre colabora conosco, Ana Maria Quezada, para dar as suas ideias, a sua contribuição para o signo de Libra. Olá, Ana Maria, obrigado por estar aqui. Então, eu gostaria que você desse o seu recado também, falasse um pouco sobre esse signo, porque você é canceriano, signo regido pela Lua, e você tem a Lua em Libra, conjunção Netuno. Então você já foi cantora, já trabalhou em teatro, já tem uma veia artística e se expressou artisticamente durante essa encarnação. Então fala um pouco para a gente das boas escolhas
e más escolhas que você fez e como é que você arcou com essas consequências? O fato de a localização da Lua e do Netuno no meu mapa pedem uma coisa mais voltada para as relações espirituais. E o desconhecimento disso me levou a escolher caminhos que não foram adequados, porque me conduziram a uma possibilidade de fama, de orgulho artístico, que não foram saudáveis, nem para mim, nem para os que estavam perto de mim. Então, a compreensão da Lua na casa 11, em conjunção com Netuno, quase, né? Em conjunção com Netuno, me fizeram perceber que essa maternidade, essa amorosidade deveria ser entregue para os amigos espirituais, para a cura através da amorosidade e de uma maternidade mais voltada para os seres espirituais que eu me encontrasse nesta vida. E quando isso foi compreendido minimamente por mim, as coisas começaram a encontrar um sentido mais claro para a mínima ascensão espiritual que eu possa ter alcançado. Reconheci no outro realmente um irmão e não um meio de subir, né? Acho que isso foi o mais importante que eu resgato dessa vivência, dessa experiência. Legal. O peso da censura e do juízo crítico dos observadores. Então você que tem essa lua num signo, a lua que é sensível, num signo sensível que é a Libra, como é que você lida com uma crítica agressiva, com pessoas que são ríspidas, pessoas que não são cordiais, que não têm educação, resumidamente? Como é que você faz para conviver, já que você busca os irmãos espirituais? Sim. Como é que você faz para lidar com a grosseria e com a falta de delicadeza que muitas vezes o destino te coloca adiante? Já lidei muito mal porque deixei que a opinião do outro me doesse muito. E pouco a pouco fui aprendendo que o que o outro pensa não é a realidade. Não é a realidade. É o olhar dele que pode ser adequado ou não, que pode ajudar ou não no meu crescimento espiritual. E foi interessante ir aprendendo a discernir o que realmente servia para o crescimento e o que não. E a não julgar grosseiro, incorreto, desagradável, como poderia ser julgada a opinião dos outros, mas sim a apresentação do outro como um espelho do que eu preciso ver
e preciso trabalhar em mim mesma. Muito obrigado, Ana Maria. Muito boa colocação. Obrigado por agregar valor ao nosso encontro. Nada. Então, o ascendente Libra, ele tem outro tipo de crise curiosa, né? É um signo de crise, porque a balança oscila. Aquilo que concorre para um ponto é um consórcio, e aquilo que separa, que diverge, que a discórdia, o divórcio, a divisão. Então ele tende a estar sempre nessa oscilação entre aquilo que compõe, aquilo, como na música, um acorde que contribui para a harmonia e um acorde que desarranja, desarmoniza o tecido musical. A arena dos conflitos relacionais. Bem me quer, mal me quer. É essa pessoa certa ou eu estou novamente entrando num campo de miragens ilusórias? Então, como já dizia o nosso querido Vinícius de Moraes, que tinha Saturno conjunção Lua em Libra, e é libriano, ele dizia, ele tem Saturno conjunção Lua, ele dizia que a vida é feita de encontros e desencontros, né? Que na verdade a vida é a arte do encontro, embora na vida haja muitos desencontros, e tem que saber lidar com isso. E ele tinha Sol em Libra. Receios e bloqueios para encarar a hostilidade do mundo. Por que o mundo é tão tosco, é tão deselegante, é tão feio, é tão sujo? Por que eu tenho que conviver com isso? Outra questão complexa para Libra. Suscetibilidade a ambientes sórdidos, feios e ruidosos. Descortesia, estupidez, rudezas, asperezas, discórdias e agressões. Esse é um mundo que Libra tenta evitar. Só que, curiosamente, como a balança sobe e desce, quanto mais ele tenta evitar, mais atrai. Então, de certa forma, as leis de Murphy valem muito para o signo de Libra. Se tiver a mínima possibilidade de dar errado, certamente vai dar errado. E a partir de uma certa idade, portanto, se há um acúmulo de frustrações, Libra tem que encarar estados depressivos e obstáculos severos para existir, principalmente a solidão, que incomoda muito Libra. O complexo de patim feio, pavor da rejeição, de não ser amado, fantasmas da solidão e das decepções amorosas, as dores da incompreensão. Que mundo estranho é esse, onde as pessoas não conseguem nem mais dialogar? Aonde eu vim parar? Perder-se no outro, confundir-se com o outro, perder a noção do limite da pele. Aí fica o quê? Refém da terceirização das opiniões, dos conceitos e avaliações. Se o outro chega para mim e fala, você está amarelo e doente, eu fico amarelo e doente. Então, o que diz o nosso sábio orientador espiritual, Joker? Eu sou apenas um espelho para você, como disse a Ana. Se você é bom, eu sou o melhor, eu expresso o melhor de mim. Mas se você é mau, eu me torno a pior pessoa do mundo. Espelhamento. Então, essa é uma questão séria para Libra. Ele precisa aprender o seu real valor. Ele precisa aprender a validar a si mesmo e não depender dos outros apenas. É o desafio do suficiente amor próprio. Enquanto Áries, Leão e Sagitário têm excesso de amor próprio,
Libra tende a carecer desse amor, ser carente de amor e de autoconfiança. Às vezes fica travado, não consegue se movimentar. Tem medo de dar o primeiro passo, coisa que para Áries é facílimo, que é o signo oposto. De independer da aprovação do outro para ser. Dá a impressão que o meu movimento, a minha iniciativa depende da aprovação do outro. Terrível. E do incentivo do outro. Se o outro não bater palma, se o outro não der um empurrão, eu fico atolado, travado na minha posição. Influência saturnina. Órgãos e funções: rins, as glândulas suprarrenais, a região lombar da coluna vertebral, o sistema vasomotor e a consistência e a natureza da pele. Se ela é mais rugosa, se ela é mais sedosa, se é macia, se é dura. São características associadas ao signo de Libra. Então, curiosamente, no feto, toda esta região aqui do feto, ela tem uma forte ligação com os rins e as funções renais. Néfro significa rim. Então, esse segmento está presente na 3ª e 4ª semana. A parte mediana, o mesonéfro, na 4ª semana. E o metanéfro, que é a parte final, na 5ª semana. Então vejam como na morfologia do corpo do feto, os rins têm uma proporção acentuada, elevada, dominam o panorama da constituição fetal. No corpo físico, olhando por trás, os rins ocupam aproximadamente essa posição, ficando, portanto, marginais, colaterais à coluna vertebral. Uma outra visão, eles têm uma pequena distância, né? Eles não estão na mesma horizontal, isso que é interessante. A gente já vê os pratos da balança ligeiramente fora do eixo. Então, os rins, né, aqui nessa região, eles filtram os líquidos do sangue e o que é filtrado vai em direção à região inferior do corpo, na região aqui que fica em torno da bacia, governada por Escorpião, que é o signo seguinte a Libra. Aqui nesse esquema nós temos as suprarrenais, os rins, os ureteres, por onde a urina, que é o resultado da filtragem, desce até a bexiga, que acumula uma certa quantidade de líquido. Esse líquido depois passa pela uretra para ser expelido, que são os órgãos excretores governados por Escorpião. Aqui novamente outra imagem, repetindo o que nós vimos anteriormente, apenas com outros detalhes. A entrada de sangue, a saída. Obviamente nós não podemos ver o órgão isolado, ele trabalha em conjunto com todo o organismo. Aqui uma ideia da dimensão dos rins comparados com a mão. Aqui o interior dos rins. A gente imagina, não imagina o grau de complexidade que eles têm. Então, nós não vamos entrar em detalhes, é apenas para dar uma ideia de como é linda a anatomia e a fisiologia desse órgão. Afecções, doenças que surgem no ascendente Libra. Poliúria
excesso de urina, disúria, retenção de urina, inflamação dos ureteres, que são os condutos que levam dos rins à bexiga, nefrites agudas ou crônicas, dores lombares, eczema e doenças da pele. Então, quem é ascendente Libra está sujeito à incidência dessas enfermidades. Qual é a maior tarefa ou a tarefa desafiadora que esse signo deve encarar quando está no ascendente? É encontrar o amor da vida, onde está o amor da minha vida, mas principalmente encontrar a vida no interior do amor. Aprender que vida e amor são praticamente sinônimos. Essa deve ser a principal motivação da existência de um ascendente Libra. Vida, amor, amor, vida. Muito obrigado, pessoal, por mais esse encontro, por mais essa presença, pelo apoio que vocês dão aos nossos trabalhos, um trabalho em equipe, um trabalho aquariano de amor e colaboração entre os irmãos. E desejamos, então, que as rosas floresçam em vossa cruz. Nossa também. Muito obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.